Olá, como vai você? Como vai, turma? Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente, né? Será através de videoaula. E eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo do horário que você estiver assistindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas importantes na área do marketing. Nós vamos falar sobre vendas, né, introdução ao estudo das vendas, e vamos falar também sobre tipos de clientes e como nós devemos nos posicionar, como nós devemos agir diante desses clientes. São as duas coisas que nós vamos tratar hoje, né? Introdução ao estudo das vendas e tipos de clientes. Em primeiro lugar, introdução ao estudo das vendas. O que nós precisamos abordar quanto a isto? Primeira coisa que nós precisamos saber é que a venda ela é dividida em três partes importantes: a pré-venda, a venda e o pós-venda. Na pré-venda deve ser abordado aí questões que podem ser um empecilho ou um impedimento ao seu atendimento. Coisas que podem ser um impedimento à comunicação, porque se não houver comunicação, também não haverá venda. Na venda, serão abordadas questões como técnicas de vendas e técnicas de fechamento de vendas, além do tipos de clientes que nós precisamos analisar e saber como agir diante de cada um deles. E por fim, no pós-venda, trata-se sobre mecanismos de controle depois que seu cliente usufruiu o produto ou serviço que ele contratou, que opinião esse cliente tem depois que ele comprou o produto ou serviço. Então, são questões a serem analisadas a partir do pós-venda. Primeiramente, vamos analisar a parte introdutória sobre vendas, vamos analisar a pré-venda. Na pré-venda tem que ser abordado questões que se tornem ou possam se tornar impedimentos ou obstáculos à comunicação. Entre elas está a aparência pessoal. É importante termos como vendedores ou como pessoas que trabalham com o público uma boa aparência. Agora, o que está ligado a essa boa aparência? Muitas pessoas acham que ter boa aparência significa usar roupas caras. Não é isso que eu estou me referindo, não é isso que eu vou abordar aqui. Quando eu falo que é necessário ter boa aparência, é necessário ter bom gosto em alguns aspectos e cuidado em outros. Nós vamos analisar agora. Por exemplo, hálito e demais odores emitidos pelo corpo. Dificilmente você vai comprar com alguém que tenha mau hálito ou que, por uma questão biológica, emite odores ruins no corpo. Isso são coisas que têm que ser resolvidas porque elas se tornam um obstáculo à comunicação. Ninguém vai comprar, de alguém que tenha mau hálito ou que esteja fedendo. Então são coisas que têm que ser solucionadas para aqueles que trabalham com venda. Outra questão é o chamado cheiro forte de perfumes, Cuidado com isso, porque nas grandes cidades é comum pessoas terem problemas alérgicos, como sinusite, rinite, bronquite, bronquiolite, entre outros ites que nós podemos citar aí. Muitos deles são causados por questões respiratórias. E aí, o alérgico ele não consegue ficar muito próximo de alguém que utilize um perfume muito forte. Isso significa então que se você for trabalhar com o público, vai trabalhar como vendedor, o perfume que você deve utilizar tem que ser de cheiro suave, cheiro leve, Como por exemplo, recomenda-se, que se utilize então colônias com cheiro de bebê ou cheiro de banho, Ninguém tem alergia a bebê ou a banho, ou pelo menos não deveria ter, Logo, o cheiro forte de perfumes pode se tornar um obstáculo ao seu atendimento e tem que ser então eliminado. Outra questão que precisa ser eliminado para que você possa ter um bom atendimento, e aí estabelecer uma boa comunicação, é a questão da comunicação corporal.
comunicação gestual. O nosso corpo se comunica. Nós nos comunicamos com o nosso corpo. E aí, numa pesquisa realizada falando sobre os elementos da comunicação, constatou-se que 55% da nossa comunicação se dá através da expressão corporal. 38% da nossa comunicação se dá a partir do tom de nossa voz. E 7% são as palavras. Então isso significa que nós nos comunicamos muito mais com o nosso corpo do que com qualquer outro elemento da comunicação. Daí a importância da expressão corporal na hora de nos comunicarmos. Quer ver só um exemplo? Se você trabalha com atendimento ao público, se você trabalha como vendedor, né? Lá na sua loja, faça a seguinte experiência. Faça o seguinte teste. Coloque 2 pessoas na frente da loja. 2 pessoas na frente da loja. Coloque uma pessoa sorrindo e a outra pessoa de cara fechada, amarrada, cara de brabo, né? E anote quantos clientes vão se dirigir para um e quantos clientes vão se dirigir para outro. Se fosse você, qual dos 2 clientes você iria se dirigir? Pro que está de cara fechada ou pro que está sorrindo? É óbvio que nós vamos nos dirigir, que nós vamos nos direcionar, nós vamos procurar, nós vamos chegar perto da pessoa que está sorrindo. Porque o sorriso transmite a ideia de que a pessoa está feliz, está alegre, é uma pessoa simpática, bem-humorada, está disposta a conversar. Nós vamos entender que seremos melhor atendidos por essa pessoa. Logo, a primeira comunicação foi através da expressão corporal. A expressão corporal inclui também os gestos, né? Daí a importância de gesticularmos quando nós nos comunicamos. E gestos são importantes. Quer ver só um exemplo? Se você está num país onde você não domina o idioma, você pode ir numa lanchonete e falar assim, né? Apontar lá e fazer assim, ó. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você quer comer alguma coisa? Ou então você fala assim, né? O que você está querendo dizer? Você agora quer beber. E note que você se comunicou sem emitir uma única palavra. Destacando então a importância da expressão corporal, né? Dos gestos na hora de nos comunicarmos. Além dos gestos, da expressão corporal, que corresponde a 55% da comunicação, tem também o tom da voz, né? A maneira como nós falamos, né? A variação do tom da voz também nos ajuda a nos comunicar. Em alguns momentos, talvez você tenha que enfatizar algo, aí talvez você tenha que aumentar o tom de sua voz. Outras coisas, talvez você tenha que falar de forma mais suave, você vai abaixar o tom de sua voz. Algumas coisas, talvez você tenha que falar mais devagar, mais pausadamente. E aí você muda a forma como você fala. Outras, talvez você não precise dar tanta importância, talvez você possa falar um pouco mais rápido. Essas variações de velocidade, ritmo e tom de voz também são importantes instrumentos de comunicação. Corresponde, na verdade, a 38% da nossa comunicação. E o restante de 7% são palavras, né? Isso indica que palavras apenas não podem ser utilizadas para comunicação. Para que haja comunicação, você precisa aliar, juntar palavras, tom da voz e expressão corporal. Os 3 juntos têm que ser utilizados para que você possa, então, se comunicar bem. Para que haja uma boa comunicação, 3 elementos são importantes: palavras, tom de voz e expressão corporal. Outra questão que tem que ser levada em consideração na hora de estabelecermos uma via de comunicação com o nosso cliente, prospectivo comprador, é a limpeza. Dificilmente você compraria algo sujo. Será que você compraria um sapato numa loja toda suja? Será que você comeria num restaurante cujos garçons que estão lhe atendendo estão com os aventais todos sujos, com a roupa toda suja, com as unhas todas sujas? É claro que não, né? Nós queremos ser atendidos
por pessoas limpas, então nós precisamos também dar atenção à limpeza na hora que as pessoas forem ser atendidas por nós, né? Cuidado também com roupas e adereços extravagantes. A nossa roupa ou o nosso adereço não pode chamar mais atenção do que a mensagem que nós queremos transmitir. Por exemplo, né? Tiara, corte de cabelo, maquiagem, gravata, brinco, colar, camisa, né? Roupa. Isso não pode chamar mais atenção do que aquilo que nós temos para falar. Não pode chamar mais atenção do que aquilo que nós temos para falar. Por isso que é necessário utilizar roupas sóbrias, né? Roupas que não chamem muita atenção. Para isso, depois você pode pesquisar lá a minha aula, que eu vou deixar na descrição do vídeo, sobre a psicologia das cores, né? Que tipo de sentimentos e sensações as cores podem despertar nas pessoas. E aí vai dar uma ideia para você de que cores de roupas nós devemos utilizar dependendo do produto que nós estivermos comercializando. Depois você vai lá na descrição do vídeo, que eu vou colocar aqui embaixo, você vai lá e verifica a aula também sobre psicologia das cores, que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois que você elimina tudo aquilo que vem a se tornar obstáculo à comunicação, o próximo passo então é o seu atendimento. Seu atendimento como vendedor, seu atendimento como pessoa que lida com o público. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que nós precisamos ser vendedor consultor. Quando uma pessoa chega em sua loja, a primeira coisa que você não deve fazer é oferecer produto. A primeira coisa que você não deve fazer é oferecer produto. Como que você vai oferecer um produto se você nem sabe aquilo que o cliente quer? Então a primeira coisa que você tem que saber é quais são os desejos e quais são as necessidades do seu cliente. Para que daí você então possa oferecer um produto ou serviço capaz de satisfazer a necessidade ou desejo do seu cliente. Não tem outro jeito. Como é que você pode então saber o desejo e a necessidade do seu cliente? Fazendo perguntas. Você pode então perguntar para o seu cliente, por exemplo, imagine que você trabalha numa loja de sapato, chega então um cliente na sua loja. Antes de você oferecer sapato, você pode fazer perguntas como, por exemplo, o senhor deseja um sapato, é para o senhor mesmo ou é para dar de presente para alguém? É para uma ocasião especial, mais formal ou é para o dia a dia? O senhor prefere um sapato mais confortável ou um sapato mais formal? Né? É para trabalhar ou é para passear? Dependendo daquilo que seu cliente lhe falar, você vai oferecer um produto. Ele fala assim, não, eu quero um sapato mais formal, né? Aí você vai oferecer lá um sapato mais formal para uma ocasião especial. Ou talvez ele fale assim, não, eu quero um sapato para o dia a dia, tem que ser resistente e confortável. Aí você então vai mostrar para ele um sapato resistente e confortável. Ou ele então fala assim, não, eu quero passar férias, eu quero um chinelo, né? Bem confortável, você então vai mostrar lá um chinelo, uma chinela para ele poder utilizar. Então, dependendo daquilo que o seu cliente lhe fará, é o que você vai oferecer. Então, a primeira coisa é ouvir o seu cliente, saber quais são os desejos ou as necessidades dele, para daí, depois, você oferecer o produto. Por isso, a importância de ser um vendedor consultor. Cuidado com o vai assim mesmo, né? Com R mesmo. Algumas pessoas, né, ao atenderem os clientes, pensam apenas em vender. Não, vender, eu tenho que vender. E na ânsia de vender, utiliza a chamada expressão, não tem que empurrar qualquer produto. Isso é uma verdadeira catástrofe para você, como vendedor, é uma verdadeira catástrofe para você como atendente. Porque se você pensar em vender apenas, você não vai ser um bom vendedor, você não vai ser um bom atendente. Você tem que pensar em satisfazer os desejos do seu cliente, satisfazer suas necessidades. Aí você vai ter sucesso em vendas. Aí você vai ter sucesso como um bom atendente. E aí o seu atendimento, ele precisa eliminar dele todo e qualquer tipo de problemas. E aí algumas questões que nós já abordamos, né, precisam ser levadas em consideração de novo.
E aí, uma pergunta requer resposta, né? Qual é o percentual de erro que o meu atendimento pode ter? Será que 1% de erro é muito ou pouco? Né? Pergunto para vocês. Para responder essa pergunta é fácil. Eu vou utilizar duas comparações. Será que você viajaria numa companhia aérea cujo slogan dela fosse o seguinte, né? De cada 100 aviões que aqui decolam, um cai? Será que você viajaria numa companhia aérea assim? É claro que não, né? Mas é 1%. Ou será que teriam seus filhos numa maternidade cujo slogan fosse: a cada 100 crianças que aqui nasce, uma desaparece? Teria seu filho num lugar assim? Mas é 1%. Então 1% de problema no seu atendimento, 1% de falha no seu atendimento é ruim. Você pode deixar de vender por causa desse 1% de falha. Assim, é necessário levar em consideração a chamada lei dos mínimos, né? A lei dos mínimos fala justamente isso, que não importa o problema, grande ou pequeno, ele tem que ser solucionado, porque senão ele vai acabar com o seu atendimento. É o equivalente de uma caixa d'água com apenas um furo, pequenininho. Se esse furo não for tampado, a caixa d'água vai esvaziar. O que pode variar é o tempo de esvaziamento da caixa, mas ela vai esvaziar. Se ela for maior, vai demorar mais para esvaziar. Se ela for menor, vai demorar menos para esvaziar, mas ela vai esvaziar. Isso significa então que o seu atendimento tem que estar livre de problemas, tem que estar livre de falhas, se você quiser ser um bom vendedor ou um bom atendente. Não finja ter intimidade que você não tem. Ao lidar e ao tratar com as pessoas, trate-as como senhor e senhora. Ao invés de utilizar expressões, né, como querido, minha linda, meu amor, paixão, coisas desse tipo, né? Porque você não conhece a pessoa. Tratar as pessoas dessa forma vai soar falso. Então, trate as pessoas como senhor ou senhora. A menos que essa pessoa fale para você: não pode me chamar de você, ou me chame pelo meu nome. Aí você chama a pessoa pelo nome ou chama por você. Mas o tratamento padrão é tratar as pessoas como senhor ou senhora. Cuidado para que você não possa ser surpreendido de forma negativa e um cliente não gostar de você tratá-lo como querido, querida, meu lindo, minha linda, meu amor, ou coisa desse tipo, porque essa não é a forma padrão de tratarmos as pessoas, né? Isso força uma intimidade que você não tem, isso pode soar falso. Cuidado com isso. Em tratando então sobre como as pessoas reagem, as pessoas tomam decisões, principalmente decisões relacionadas à compra, muito mais com a emoção do que com a razão. Então vender não é raciocinar com o cliente, vender é emocionar. Compra o cliente que é emocionado. E emoção está ligada a desejo muito mais do que a necessidade, né? Por isso é necessário despertar os desejos nas pessoas para que elas possam comprar. Porque nós consumimos muito mais aquilo que nós desejamos do que aquilo que nós necessitamos. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil em 2015, constatou-se que 30% daquilo que a gente consome são coisas que nós necessitamos, e 70% das coisas que a gente consome, nós consumimos porque nós desejamos. Então é mais ou menos assim, né? Se nós formos dividir aquilo que nós consumimos em 3 partes, 1/3 nós consumimos porque nós necessitamos e 2/3 nós consumimos porque nós desejamos. Por que é assim? Por que acontece dessa forma? Porque necessidade é aquilo que nos mantém vivo. Muitas das coisas que nós consumimos por necessidade, nós nem sequer gostamos, né? Nós consumimos porque nós precisamos consumir. Quer ver só um exemplo que as pessoas consomem por necessidade? Imagina então a pessoa que tem diabetes e precisa tomar injeção de insulina todos os dias. Será que ela gosta de tomar injeção de insulina? É claro que ela não gosta de tomar injeção. Ela toma injeção de insulina porque ela necessita. Porque aquilo vai manter a pessoa viva. Embora ela não goste, ela faz por necessidade. Ou alguém que vai fazer uma cirurgia, né? Ela faz cirurgia por quê? Porque gosta, pô, legal, né? Amanheci hoje querendo fazer a cirurgia. Não, isso não acontece. Embora seja
algo necessário, mas não é algo prazeroso para a pessoa, ela faz por necessidade. Algumas das coisas que nós comemos, por exemplo, a gente come por necessidade, não come porque você necessita, né? Algumas coisas talvez você não goste do paladar, e ainda assim você come, porque são coisas que são necessárias para a saúde, e você come por isso. Mas você não tem prazer nisso. Isso então são necessidades. Necessidade é aquilo que nos mantém vivo, né? Comida, água, ar, roupa, abrigo e alguns remédios para sobreviver. Já os desejos não, né? Desejo é aquilo que dá prazer à vida. Desejo é aquilo que dá satisfação à vida. Por que nós consumimos desejos? Por que nós consumimos as coisas que nós desejamos? Porque isso nos deixa feliz. E todos nós estamos buscando a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E se nós quisermos ser felizes, nós precisamos satisfazer os nossos desejos, né? Não só desejos ligados a bens materiais, desejos de uma forma mais ampla, né? No sentido mais amplo da definição dessa palavra, né? Alguns desejam ter uma família, outros desejam ter uma carreira, outros desejam comprar coisas, né? Mas a intenção nossa é satisfazer os nossos desejos. Por isso que nós consumimos muito mais desejos do que necessidade. Então você, como futuro vendedor e atendente, precisa despertar nas pessoas os desejos, porque desejo é emoção, a emoção de ser feliz, a emoção de ter prazer na vida, a emoção de se sentir satisfeito com aquilo que você está obtendo, ou com aquilo que você está fazendo, ou com aquilo que você pretende obter, aquilo que você pretende fazer, que você pretende ser, pretende conquistar. É necessário então despertar esse desejo nas pessoas, essa emoção, porque vender não é raciocinar, vender é emocionar. Vende quem emociona e não quem raciocina. Agora, para que você possa ter sucesso em vendas, você precisa saber o que deve ser feito diante de cada cliente. Pessoas são diferentes, perfis diferentes, posições diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, criação diferente, pensamento diferente, comportamento diferente. Assim, saber como agir diante de cada pessoa vai ajudar você a ser um bom atendente. Nós vamos falar aqui sobre 7 tipos de cliente e como nós devemos nos comportar diante de cada um deles. O primeiro tipo de cliente é o cliente impaciente. Eu vou ler o perfil desse cliente, depois eu vou explicar. O que é um cliente impaciente? Cliente impaciente é aquele perguntador cíclico, insistente, compulsivo, chegando até mesmo a insultar quando contrariado, fazendo piadas de mau gosto. É o cliente impaciente. Como nós devemos agir com um cliente assim? Aquele que é impaciente, fica perguntando sempre muitas coisas, quer que as coisas sejam respondidas de forma rápida, e quando não acontece, né, talvez ache que você seja um lerdo, que você seja lento, talvez até diga isso ou insinue isso. É o cliente impaciente. Como nós devemos agir com uma pessoa assim? Primeira coisa, né, é preciso tratar ela com brevidade, tem que ser rápido. Você então, na hora de falar sobre o seu produto, você vai ser direto, você não vai fazer rodeios, você vai falar direto sobre os benefícios do produto, talvez desprezando as características, a menos que o cliente pergunte quais são as características, você vai falar apenas sobre os benefícios do cliente, benefícios do produto para o cliente, fazendo observações pontuais, mais breves. Trate esse cliente com cortesia, seja cortês, seja bem educado. Esse tipo de cliente exige com que você seja sincero, tenha autocontrole e segurança naquilo que você está dizendo. Então é a maneira que você deve agir diante do cliente impaciente. Depois do cliente impaciente tem um cliente silencioso, que você fala e ele fica
Cliente silencioso. O cliente silencioso, ele demonstra não ter conhecimento daquilo que você está falando. Aparenta um ar de cansaço, mostrando-se sempre pensativo naquilo que você está dizendo e quase nunca conversa. Bem, o que fazer com esse cliente, né? Você tem que induzir a uma conversa, né? Afinal de contas, para que você possa ter sucesso em vendas, você tem que satisfazer desejos e necessidades do seu cliente. Para isso, você precisa saber quais são os desejos e as necessidades do seu cliente. Mas ele é silencioso, não fala nada, fica é verdade, fica só assim. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer perguntas para ele, né? Não adianta, você tem que perguntar para que você então possa estabelecer uma conversa. Mas é necessário que você pergunte ao cliente, faça perguntas. Aquelas daquele exemplo que eu citei ainda há pouco. É uma loja de sapato, pergunta, né? Se é para ele, se é para dar de presente, se é uma ocasião mais formal, se é para o dia a dia, quer um sapato aberto ou fechado, mais confortável, mais resistente, enfim. Você tem que estabelecer uma conversa e para isso você precisa perguntar. É necessário então induzir ao diálogo. Sempre importante que não se deve forçar o cliente a falar, mas esse diálogo ele tem que ser estabelecido num clima de descontração. Você tem que fazer com que o seu cliente se sinta à vontade para falar, e a descontração, clima de descontração é importante para isso. O terceiro cliente é o cliente barganhador. O que é o cliente barganhador? É aquele que quer obter vantagens. E a vantagem pode ser ou alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. O que pode ser essa alguma coisa a mais? O cliente vai pagar o preço, mas ele quer levar alguma coisa a mais. Ou o cliente quer levar aquele mesmo produto e pagar menos. Então vantagem ou é alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. Essa alguma coisa a menos geralmente é um preço menor. E essa alguma coisa a mais é alguma coisa que ele leva a mais. Daí, como agir com o cliente barganhador? Primeiro você precisa saber até onde você pode ir. Talvez você, para conseguir vender para o cliente, você vai dar um benefício a mais. Por exemplo, né, vendedor de colchão. O cliente está lá na dificuldade, está barganhando com você, e você fala, se você comprar agora, além do colchão, eu te dou 2 travesseiros. Você está dando alguma coisa a mais para o cliente. Ou você pode dar alguma coisa a menos. Se você comprar agora, eu te dou 10% de desconto no preço. Alguma coisa a menos. Mas para isso você precisa saber até onde você pode ir. Cuidado com a venda baseada no precinho e no prazão. Cuidado com isso, né? Ou a pessoa tem o menor preço ou ela tem o maior prazo. Os dois não pode ter. Você não pode basear a sua venda no precinho e no prazão. Ou é o prazo maior ou é o preço menor. Por exemplo, eu quero parcelar em 10 vezes, o prazo é maior. Então o preço é aquele mesmo. Aí eu quero pagar menor, então paga à vista. Então você tem sempre variar isso, né? Saber trabalhar com isso. Cuidado, mais uma vez falando, cuidado com o precinho e o prazão. Se o prazo for maior, o preço acompanha. Se o preço é menor, o prazo é menor. Se o prazo é maior, o preço é maior. Então cuidado com isso, né? Outro tipo de cliente é o cliente indeciso ou o cliente confuso. O cliente indeciso ou cliente confuso é aquele que apresenta um ar permanente de confusão. Tem uma apreensão permanente, tem dificuldade de tomar decisões. Por isso que ele é confuso ou indeciso. Pergunta várias vezes as mesmas coisas, pergunta as coisas que ele já perguntou. Isso ocorre porque ele é indeciso ou é confuso. Algumas coisas podem fazer com que as pessoas sejam confusas ou indecisas. Podemos citar 2 delas. Primeira, questão particular. A pessoa é indecisa, a pessoa é confusa, ela tem dificuldade de tomar decisões. E o que pode contribuir para que haja confusão e indecisão nas pessoas é a pluralidade de produtos.
Você vai comprar, por exemplo, uma camisa igual essa minha aqui, você vai numa loja, você vai ter ali uma variedade muito grande. Vai ter camisa azul, roxa, rosa, branca, listrada, com estampa. Se for estampada, uma variedade. Se for lista, uma variedade de cor. Você quer comprar uma. E qual que você vai comprar agora? Vai ser a pluralidade de produtos faz com que você tenha confusão. Faz com que você seja indeciso. Se você chegasse na loja, tivesse apenas uma cor de roupa, apenas um modelo, você compraria aquele. Não teria confusão nenhuma. Mas a pluralidade dos produtos faz com que as pessoas tenham confusão, faz com que as pessoas fiquem indecisas. E outra questão é característica particular. A pessoa talvez seja confusa, a pessoa talvez seja indecisa. Isso vai fazer com que as pessoas tenham dificuldade de tomar decisões. Como agir diante de uma pessoa assim? É necessário ter moderação, calma e paciência, respondendo sempre com sinceridade todas as perguntas feitas pelo seu cliente, tantas vezes quanto forem necessárias. Afinal de contas, ele é seu cliente. Confuso ou não, ele é seu cliente. Um outro cliente, o cliente de bom senso. Característica do cliente de bom senso: ele é uma pessoa amável, agradável e inteligente. Esse é o sonho de todos os vendedores, né? É atender um cliente de bom senso, cliente inteligente, né? Uma pessoa cortês. Como agir então diante de uma pessoa assim? É necessário ter atenção, mostrando prestabilidade, ser prestativo, mantendo sempre um clima de simpatia e cordialidade. É o cliente mais fácil que nós temos para lidar, é esse, né? Mas é necessário ter cortesia com ele, ser cortês, ser simpático, ser prestativo. Outro cliente é o cliente bem-humorado, aquele que faz piada de tudo, né? É o fanfarrão, que gosta de rir, gosta de conversar, o piadista, o bem-humorado. É uma pessoa agradável de lidar também, mas com cuidado. Não permita com que a conversa tome um outro rumo. Senão você vai ficar o dia inteiro contando piada e não vai conseguir vender. É necessário ter as rédeas da situação. É necessário ter as rédeas da situação. Por mais que você vai levar um clima descontraído, um clima cortês, um clima agradável, um clima bem-humorado, mas você precisa sempre trazer a conversa para o ponto em questão, que é para o seu atendimento. Senão a conversa vai tomar rumos que talvez você não vai conseguir nada com isso. É sempre importante, é sempre agradável lidar com uma pessoa bem-humorada, mas tem que tomar cuidado para que você não perca as rédeas da conversa, as rédeas da comunicação. Para você trazer, né, o assunto de volta para o ponto inicial, você não precisa ser grosseiro, você tem que ser descontraído, alegre, bem-humorado e com jeito, com tato, com cuidado, voltar para o ponto em questão. E o cliente talvez seja o mais difícil de lidar, é o cliente agressivo. É aquela pessoa que gosta de discutir por qualquer coisa, seja por uma coisa muito importante ou por uma coisa pouco importante. Critica você abertamente. Tudo para ele é motivo de briga, talvez até querendo as vias de fato. Como agir com uma pessoa assim? Não interrompa a fala do cliente, porque isso pode irritar a ele. Nunca lhe diga que ele está nervoso ou que ele está furioso, porque isso pode tornar ele mais irritado. Utilize expressões que possam acalmá-lo, tais como: imagino como o senhor pode estar se sentindo, o senhor tem razão, farei tudo para resolver o problema, procure mantê-lo calmo. Essa é a maneira que nós devemos agir com o cliente assim. Porém, se depois de tudo isso que você fez, ainda assim ele não manteve a calma, ele está constantemente irritado, talvez queira partir para as vias de fato, talvez seja importante aí então você chamar o supervisor, chamar o segurança, e se a coisa se tornar muito grave, chamar as autoridades competentes, porque ninguém tem o direito de agredir uma outra pessoa no seu ambiente de trabalho. Você está ali para tratar as pessoas de forma amigável, de forma cortês, e tem que ser respeitado por conta disso. Às vezes o cliente está assim não por sua culpa, na maioria das vezes não é por sua culpa,
mas sim porque ele teve uma má experiência com o produto que ele comprou e está simplesmente descontando em você. E aí, se este for o caso, você precisa lidar com o tato, né? Se você resolver o problema, talvez o cliente mude a postura dele também e seja eternamente agradecido a você. Então essa foi o conteúdo dessa nossa videoaula. Introdução ao estudo das vendas, né? Falando sobre características que podem se tornar um impedimento, falando sobre coisas que podem se tornar um impedimento para a comunicação e como nós devemos agir diante dessas questões. Falamos um pouquinho sobre o vendedor consultor no nosso atendimento e concluímos essa nossa videoaula falando sobre os tipos de cliente. Para nós lembrarmos, são cliente impaciente, cliente silencioso, cliente barganhador, cliente indeciso ou cliente confuso, cliente de bom senso, cliente bem-humorado e cliente agressivo. Como nós devemos agir diante de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que seja proveitoso para a sua vida profissional e agradeço mais uma vez a audiência de todos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo, dê o seu joinha, que será bem importante para o desenvolvimento e a criação de novos vídeos nesse canal. Obrigado pela atenção de todos, tchau, tchau e até um próximo vídeo. Até lá!